Boa noite a todos. Vamos neste momento, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus e vamos agradecendo por mais esse dia, por mais este momento e vamos pedindo ao Pai que ilumine todos os trabalhadores, ilumine esta casa e que possamos, a partir deste momento, dar início a mais um Evangelho da noite de hoje e que assim seja, graças a Jesus e graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Tudo bem? Quem assistiu aquela encenação que teve comemoração, tiveram a oportunidade de assistir lá no YouTube? Você viu? Tá certo. Você viu também? Não conseguiu ver? Tá bom. É que foi muito bacana, foi muito bom. O esforço do produtor, do escritor, dos atores integrantes, a gente percebia que eles tinham como objetivo tentar passar para a gente um pouco da história de Allan Kardec, né? O nome se chamava História Nunca Contada, né? De Allan Kardec, e foi muito legal. Claro, nós que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, tem tudo a ver, né, com o que Allan Kardec viveu, com tudo que ele passou. Lá mostra as dificuldades, um pouco, né, uma tentativa realmente de mostrar alguma coisa do que aconteceu nesse caminhar todo. Pois bem, hoje nós vamos ver capítulo 24, de nome Não Ponhais a Candeia debaixo do Alqueire. Acho que é assim que se pronuncia, né? Alqueire. Para mim, alqueire é tudo aquilo que vai obstar, vai segurar a luz dessa candeia. Pode ser um móvel, um cesto, enfim. Nesse capítulo, Kardec propõe para todos nós 5 passagens evangélicas. E nessas 5 passagens evangélicas, teve algum motivo de Kardec colocar reunido nesse capítulo 24. Eu acredito pessoalmente que um dos objetivos, é lógico que a gente vai demorar mais 164 anos para descobrir todos os objetivos, porque cada dia é um aprendizado. Um deles é que nós analisemos um pouco, dentro daquilo que a gente consegue, essas 5 passagens, nesse prisma da candeia, colocar luz. Vamos lá então. O primeiro é justamente candeia sob alqueire e porque fala Jesus por parábolas. Vou ler primeiro essas 2 passagens. Ninguém acende uma candeia para pô-lo debaixo do alqueire, põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5. E a próxima passagem evangélica diz assim: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará.
Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e nem compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornarão surdos, e fecharão os olhos, para que os seus olhos não vejam, e os seus ouvidos não ouçam, para que o seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. É de Mateus também, está no Evangelho de Mateus, esse é o capítulo 13, de 10 a 15. Pois bem, essas duas passagens evangélicas norteiam para mim esse capítulo 14. E rapidamente eu vou tentar pincelar, obviamente com as minhas palavras e os meus pensamentos, o que Kardec escreveu na sequência aqui. Primeiro, é uma coisa assim, evidente. Alguém acende uma vela, acende um lampião, acende uma lâmpada, e a gente está vendo aqui, o bocal da lâmpada é lá, para que todos que estejam aqui sejam iluminados. Fisicamente, é isso que acontece. Parece que tem uma coisa sólida, um argumento sólido sobre isso. Mas é óbvio que nós entendemos que o Mestre Jesus, na sua jornada terrena, ele não perdeu tempo. Ele, diferentemente de cada um de nós, falar de futebol, se vai chover hoje, ele não perdeu tempo com isso. Então, todas as palavras e todas as suas ações eram de ensinamento. E ele não falaria somente o óbvio ele falou, mas atrás disso tem muito mais coisa, Quando a gente pega aqui, põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim que ilumine a todos os que estão na casa. O que seria essa casa? É só a casa material onde a gente vive? É essa casa, quando a gente se ilumina com conhecimento, na busca de conhecimento de cada um de nós, na nossa maneira de ver a vida. Isso que eu acho bastante interessante. Nós estamos nos iluminando. Já deve ter acontecido com todo mundo aqui, quando você está bem, aquele dia que você está radiante. Alguém da sua intimidade chega, viu um passarinho verde, não é assim? Você está transmitindo uma luz que já está dentro de você. Conhecimento que vem através do intelecto e vem também pelo sentir a vida, é sentimento. Inteligência, ótimo, mas sentir a vida também faz parte do nosso conhecimento. A gente tem vários exemplos que cientistas famosos, principalmente no passado, que estava perseguindo a cura de alguma doença e, isso aqui é novo, ou isso aqui é diferente, foi por sentir. E a gente percebeu que na segunda passagem que eu falei, Jesus retrata sobre isso. O ouvido está corrompido, a visão ficou corrompida, o coração ficou corrompido, não conseguiu entender o que eu estou falando, não quis entender. No final, ainda ele fala assim: para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. O que é esse curar? Ele está falando de uma cura não só corporal,
ele não está falando só das curas que ele realizou na matéria. Ele está falando da cura espiritual, da cura mental. Quantas passagens de Jesus em que as pessoas se modificaram, abandonaram aquele estilo de vida e seguiram outros caminhos. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui, nesse caso, é que, além de tudo que Kardec coloca, e é bastante rico, eu sugiro que vocês podendo leiam, porque ele faz diversas afirmativas a respeito da busca da luz e por que você não deve colocar isso escondido, embaixo da cama, escondido dos outros. E ele faz um alerta bastante forte. Aquele que percebe no conhecimento uma forma de vivenciar, de pôr em vivência a sua jornada terrena, mas começa a esconder do próprio, esse sim está fazendo o pior uso, esse está fazendo realmente o bloqueio da luz. Você conhece, você sabe, mas você não propaga aquilo que você conheceu, que alguém lhe deu. Vamos pensar mais uma vez, o Cristo estava lá, ensinando, ele estava vivenciando, ele estava ensinando, sim, ele ensinou o tempo todo. Então ele estava já passando para frente, e uma das coisas que Kardec coloca aqui no texto é exatamente isso, que aquele que busca luz para um conforto próprio e sela em si essa luz, não está fazendo um bom proveito do ensinamento, porque o ideal é você colocar no candeeiro mais alto que puder, ou seja, no seu mental superior, no melhor que você pode, para que os outros vejam. E quando as pessoas percebam isso, se achega de você. É o que a gente fala. Toda vez que tiver uma velhinha acesa numa treva, você enxerga longe. É só você viajar de noite, né? Que você percebe que uma luzinha fraquinha, que eu acredito que nós somos isso, nós somos uma luzinha fraquinha, mas vem longe. Só que ela precisa estar sendo mostrada, ela precisa estar sendo valorizada. Esse é um dos aspectos que Kardec mostra nessa parábola. Quanto a essa pergunta que os discípulos fizeram, por que fala por parábolas para eles, é bem autodidática as palavras de Jesus. Ele simplesmente está falando, olha, não são todos que estão preparados para entender o que eu estou falando. Não são todos que querem estar preparados. Não são todos que estão a fim de escutar. Por quê? A gente percebe que quando você escuta o que Jesus disse, e ele disse bastante, alguma coisa você tem que fazer. Porque você escutar Jesus e continuar do mesmo jeito é o que a gente está acostumado a fazer há muitas encarnações. Olha que legal, olha que bacana. Puxa vida, bacana, hein? Quantas vezes Jesus convidou o moço rico, o moço que tinha o pai para enterrar, enfim, várias passagens do que foi escrito, fora o que não foi escrito, nem tudo foi escrito, a gente sabe disso. João disse isso para a gente. Se fosse escrever tudo, ficaria muito tempo escrevendo. Vem comigo, e eu vou ali e já volto já. A gente sabe, é besteira a gente querer esconder que nós também não nos comportamos assim, né?
Quando a gente assiste lá uma peça teatral que foi gravada de Kardec, você olha o exemplo do outro e fala, esse aí pegou o fio da meada, não soltou momento nenhum, teve muita ajuda, óbvio, mas teve muita dificuldade. Não é mesmo assim? Mostrou lá, mais uma vez, como mostrou no filme, mostrou em outros lugares. Para Jesus não foi fácil, todo mundo sabe a história. Para nós, cabe a gente fazer o melhor que a gente pode. Deus não quer ninguém perfeito. Deus quer que a gente faça o melhor. Aproveita, sabe? Você chegou até aí, aproveita que você está aí e faça o melhor que você possa. Essa é a proposta, né? Pronto, me alonguei bastante já. Vou passar para a próxima passagem evangélica, que Jesus disse assim. Só mais uma coisa eu quero falar. Eu acho que a gente passa por isso, é um aprendizado. Quando você começa a interrogar tudo, né? Mas por que Jesus falou parábola se não vai usar para nada? A gente não vai conseguir entender o que é isso? Se essa foi nossa situação, né? A gente normalmente sai por essa tangência. Por que fazer assim? Ele explicou por quê. Porque primeiro que a gente não entender. E se a gente prestar atenção, nós que estamos dentro do Espiritismo, percebemos que não é tudo que é falado também. Não é tudo que é revelado. Pelo simples motivo de que não é a hora. Quando foi para Kardec o começo desse episódio que eu estou falando, dessa encenação que passou domingo agora à tarde. O começo já revela, é uma conversa entre Chico e o Canuto, não é isso, Araci, se eu não estou enganado? E ele fala, mas e isso tudo que eu tenho na mão? Calma, tem a hora certa. Vamos perguntar para Emmanuel. E Emmanuel fala, olha, não adianta, tem coisa que ele tem que entrar no ciclo certo. Deus age assim conosco, os homens de alta iluminação também seguem essa proposta de Deus e na hora certa nós vamos recebendo. Se a gente olhar para a ciência, a mesma coisa. Costumamos nós, jovens de 60 anos, dizer, nossa, como a ciência deu um pulo, né? Nesses últimos tempos. Parece que foi assim, mas não foi. Ele foi progredindo cientificamente, tudo foi progredindo e chegou num ponto que muitas coisas se revelaram. Na questão moral, também é do mesmo jeito. E eu não posso deixar de dizer que Jesus, ele usou parábolas para os seus ensinamentos mais abstratos. Eu vou pegar só um. Ele falou sobre reencarnação, ninguém entendeu nada. Mas como um homem pode estar no ventre da sua mãe, voltar? Fizeram uma bagunça total. Agora, quando Jesus falou de condições básicas para entrar no reino do Pai, ele não foi ambíguo, ele não falou por parábolas, ele falou claro e objetivamente. É a caridade, é o amor. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Pois eu vos dou o segundo, tão importante quanto este primeiro. Ame o próximo como a si mesmo. Ele foi muito firme, claro, objetivo. Não dá para falar que eu não entendi o que você falou. Não, isso nós não podemos fazer. Se nós estávamos lá, a gente tinha que fazer do jeito que ele falou aqui. Não escutei, não vi direito e eu vou prestar atenção em outras coisas. É o único jeito de sair fora
do que ele tratou. Então, vamos dizer assim, na parte moral, procurem. Se vocês acharem, tragam aqui. Eu faço esse desafio, porque na parte moral não tem não. Nos outros ensinamentos, nós estamos falando do Cristo, do governador planetário, do Cristo planetário. Ele simplesmente falou para aqueles que estavam preparados. E vou mais longe, nem eles que eram as pessoas preparadas entenderam tudo que ele falou. Quantas vezes eles puseram dúvida e, enfim. Aí chegou num ponto que Jesus enviou seus 12 apóstolos com a seguinte instrução: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca da ovelha perdida da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. De Mateus também, capítulo 10. Aqui, ele está mostrando claramente que a preocupação é ensinar. Mas ele meio que assim, né? E os outros? E os outros povos? E os tais dos gentis? Que gentil era todo aquele que não era judeu, né? E ele meio que desprezou de jeito nenhum. Primeiro é que ele olhava para os seus apóstolos, como está escrito aqui, os seus 12 apóstolos, e falava, beleza, eles se arregimentaram de conhecimento, de fé e cresceram. A gente não pode esquecer que eram homens do povo, não desceu nenhum anjo lá do céu e veio auxiliar Jesus materialmente falando. Ele foi pensando, o pescador, o cobrador de impostos, né, o médico lá. E aí ele olhou e viu que essa turma deu uma crescida, mas ele percebia que eles não estavam ainda preparados para um serviço árduo. Olha que interessante. O apóstolo dos gentios é o tal do Paulo de Tarso. É o cara que não conheceu Jesus, mas que ouviu na estrada de Damasco. Isso é uma outra história para a gente conversar depois. E foi pregar para o resto do mundo. Hoje em dia, né, o Eduardo está aí para provar para mim, que o mundo ficou universal. Né? O que a gente está falando aqui, para quem está aqui hoje presencialmente, quem está em casa está ouvindo o que a gente está falando. Ficou muito mais fácil, não é verdade? Então, Jesus concentrou esse esforço para pegar e ensinar quem? Aqueles de Israel que estavam preparados. Era já um povo, a gente sabe, que tinha essa de Deus único. Eles já tinham uma preparação, eles tinham alguma coisa. Óbvio que muito mais efeito do que... Mas enfim. E ele falou, então, pega esse, porque ninguém está abandonado na casa do Pai, e tenta ensinar esses aí, porque ele já previa que no futuro haveria o apóstolo que sairia para o resto do mundo, vamos dizer assim. A gente sabe que isso tudo acabou chegando lá em Roma, né, o centro do paganismo, se assim eu posso dizer, nessa época. Então está tudo perfeito, está tudo claro. Se a gente pensar no Espiritismo, eu acho que a proposta é a mesma. Sabe, é assim, olha nós aqui. Olha o esforço que a gente está fazendo para se auto-iluminar. Cada um de nós poderíamos estar dando outras desculpas para estar em casa, para estar se ocupando, a família, os filhos, enfim, são vários os pedidos do mundo lá fora, pois estamos todos aqui.
tentando crescer, tentando acender essa candeia e tentando fazer esse esforço de pôr essa candeia ao mais alto de cada um de nós, porque cada um de nós somos espíritos e podemos transmitir essa energia luminosa. É uma velhinha, mas uma velhinha, outra velhinha, um monte de velhinha, a gente acaba transformando uma sociedade, um país, um planeta, não é? Então tem esse outro detalhe. Também vou passando para frente, senão meu tempo acaba e eu não vou chegar na quinta. A terceira passagem evangélica é quando Jesus está à mesa da casa de Mateus e muitos publicanos e gente de má vida se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez os fariseus, notando, dissessem aos seus discípulos: como que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Jesus escutou isso e respondeu: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Também é uma coisa que fica, não é? Quando a gente desperta o nosso coração e a nossa razão, você fala, ele falou do médico do corpo, mas ele está falando de um médico que não é esse que a gente enxerga com esses olhos. Ele está falando de um outro tipo de médico. E por isso que a gente fala que Jesus é o médico de nós, almas, espíritos, porque ele nos conhece perfeitamente. Porque nós ficamos doentes. Ficamos ou não ficamos? Ficamos. Principalmente espiritualmente, quando a gente, por algum motivo que acontece na vida presente e na vida passada, a gente pega, né, o maior ódio de alguém. Ou fica bastante deprimido porque alguém nos fez alguma coisa. Pronto, ó nós aí doente. Isso faz a cada um de nós verdadeiras âncoras. Paramos de viver porque a vida é dinâmica. O Cristo mostrou isso para nós. E a gente fica parado naquilo, naquele acontecimento, naquele fato da nossa vida. Ele está falando disso, preste atenção nisso. Não é só ele está desprezando aquele que tem boa saúde, inclusive essa saúde aqui, claro que não. A gente olha para os expoentes da sociedade, que são muitos, mais uma vez eu falo isso. Você acha que eles são desprezados por Jesus? Óbvio que não. Muito pelo contrário, só que ele vai passar muito mais tempo conosco do que aqui. Como estou olhando aqui, um Francisco de Assis. Francisco de Assis, na minha linguagem, ele fala aí, beleza, tudo certo, então vai lá, manda bala lá. É como eu vi no filme lá do Divaldo, né, que ele foi falar com o Chico, a gente podia, e o Chico falou para ele, nós somos como 2 postes a iluminar. É bom que você fique lá e eu fique aqui. Faz sentido, não é? Se junta, parece que menos recebe. E quando separa, muito mais pessoas recebem o auxílio. Porque através desses luminares, o plano superior, Deus, está ajudando todo mundo. Então, é claro que Jesus sempre procurava aquele que queria, porque pedia a luz para os seus olhos cegos, porque pedia por causa de uma perna que faltava, por causa da dor, por causa da paralisia, por causa do atormentado da cabeça. E ele não desprezou, nunca desprezou, mas ele, com certeza, esperava com que aqueles que não estavam
a fim de escutar, que não só os olhos e os ouvidos corrompidos, mas o coração corrompido. Está errado? Não, está certo. Eles estão no tempo deles. É por isso que Deus espera o melhor de nós. Mas eu não consigo ser que nem um Allan Kardec, eu adoraria. Calma, não é isso que Deus está pedindo para a gente. Está pedindo para você fazer a sua melhor jornada. Só isso, mais nada. E nesse caso, ele fala um pouco, olhando para dentro da casa, ele fala um pouco sobre mediunidade nesse tópico. Eu não vou falar sobre isso porque o Edu já olhou no relógio. E mediunidade é um assunto que Kardec toca. Por isso que eu falo que é muito enriquecedor se vocês puderem pegar, depois da nossa conversa assim, né, bem, vai lá, leia. É legal, é bacana, tem bastante informação. O quarto é sobre, a passagem é sobre, é aquela que fala assim: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Essa passagem de Lucas. Isso, ele pontualmente, ele fala assim: se você entendeu o que eu falei, se isso fez diferença na tua vida e fez diferença no seu coração, despertou, acendeu a candeia dentro de você, tenha coragem de admitir um ensinamento novo. Eu só tenho uma coisa para falar. Quem de nós, quando era jovenzinho lá, não teve dificuldade de ser aceito no grupo? E muitas vezes nós fizemos coisas para ser aceito no grupo. Na verdade, a gente não estava muito afim de pensar daquele jeito, de fazer daquele jeito, mas todos nós quisemos um dia participar de um grupo lá. Não? Só eu que fiz isso? Né? Então, ele está falando assim agora, com o adulto, ele está falando assim: o assunto é sério. Se te despertou, você vai ter que mudar alguma coisa. Não se esconda dessa verdade e nem tenha vergonha dela. Faça uso, se aprofunde cada vez mais, busque cada vez mais. O conhecimento é ilimitado e infinito. Vai atrás. De repente, é aquilo que o Adriano falou na palestra dele de terça passada, né? Você tomou conhecimento de algo que pode causar até uma divisão momentânea. Eu sou espada. Por quê? Porque eu vim trazer uma informação nova que nem todos estão a fim de entender e de vivenciar. E a quinta passagem evangélica é quando Jesus faz essa vivência. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Foram, acho que essa que eu acabei de ler, acho que foram os 4 evangelistas que falaram: Marcos, Lucas, Mateus e João. Pois é, aqui a gente chega naquele ponto assim:
que nós estamos agora. Nós estamos na 24º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A gente vem se alimentando da alma, da nossa mente, da nossa vida. É o pão que a gente tanto pede. E todos nós sabemos, nessas alturas, que caminhar com Jesus não é um caminho fácil, é árduo, e nós vamos ter que dispensar muita coisa que nós carregamos tão pesado em nós, e nós temos essa característica ainda, a gente não consegue se desamarrar de coisas que nós pensamos, vivemos, sentimos, e tem muita coisa que a gente percebe nessa pequenina leitura, que nós vamos ter que deixar muitos hábitos que se tornaram vícios, muitos pensamentos que nos trouxeram até aqui, mas que agora já começa a nos atrapalhar. Por quê? Porque Jesus está mais na frente. Jesus mostra uma outra realidade para nós. Ah, mas é uma realidade que não é a mesma realidade, foco diferente. Foi falado lá atrás. Lá vocês não entenderam, agora vocês estão entendendo. E quando vocês percebem isso, não tem outro jeito a não ser fazer isso. Se despojar do seu lixo mental, se despojar desse peso enorme que a gente carrega sem necessidade nenhuma. É difícil? Ou se é difícil, não é fácil. Tem coisa dentro de cada um de nós, e cada um é um filho de Deus e sabe disso, que é difícil se desapegar. Só que, se nós não conseguirmos nos desapegar, é o que ele fala aqui. Aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. Por isso ele fala, põe a candeia num lugar bem alto. Se você buscou e encontrou, não esconda da vida, nem de ninguém, nem do mundo. Mostre, não é? Sai de cima do muro, eu costumo falar. Está na hora da gente sair de cima do muro e falar, eu sou do Cristo. Já pensou que legal? De coração, lá no seu quarto, sozinho, a gente conseguir fazer como Paulo disse, não é mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Olha, gente, sinceramente, se a gente conseguir chegar perto disso, nós conseguimos chegar num lugar de vitória. Vitória, sim, porque é vencer a si mesmo. É mais ou menos, como diz a minha amiga Araci, é mais ou menos isso que eu queria falar. E espero que vocês tenham vibrado junto comigo nessa lição, porque ela também é muito bonita, né? Como todas as outras. Agora, para encerrar o nosso Evangelho da noite, eu convido a todos a fazer uma oração. Que possamos todos nós unir os nossos pensamentos. E unindo os nossos pensamentos, possamos estar juntos, de nós com o coração aberto, vibrando e sentindo a presença desses nobres irmãos que nos assistem, que nos abraçam e nos envolvem, pedindo ao Pai que todos nós possamos nos iluminar, que possamos alargar a nossa consciência de espíritos e que desta forma
consigamos todos unidos a entender melhor a vida de cada um de nós e a nossa vida enquanto viventes aqui neste planeta tão maravilhoso que esse mestre e irmão maior nos deu, como escola da vida, hospital de todos nós, para que sejamos todos nós curados, amparados espiritualmente e possamos continuar a nossa jornada como espíritos eternos, imortais. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe a todos e que Jesus, esse amado Mestre, possa sempre estar em nossos pensamentos e todo o nosso viver. Que assim seja.